Bem, pessoal, boa noite. Estão todos enxergando? Aí, a partir de agora, eu preciso que vocês abram o áudio e se comuniquem comigo, porque eu não conseguirei ver as mensagens, tá? Por causa da apresentação. Tá dando para enxergar sim, tá massa. Beleza. Vocês enxergam o meu mouse aqui? Sim. Tá, Sim. tranquilo. Então, beleza. Bem, boa noite, pessoal. A gente vai começar a nossa apresentação. Nós íamos falar sobre o capítulo 1 e 2 hoje, mas devido à complexidade da obra, a gente optou por bem falar apenas do capítulo 1 hoje, que já não é pouca coisa. Né? Bem, a obra que nós vamos falar é sobre o livro Ciência, Religião e Naturalismo, onde está o conflito, do autor Alvin Plantinga, certo? Eu estruturei a apresentação da seguinte forma: vou falar muito brevemente sobre o autor, fazer uma introdução, né, falar da introdução ao livro Ciência, Religião e Naturalismo, e o argumento filosófico, falar sobre o argumento filosófico e depois partir para a síntese, no caso do capítulo 1. Né? Nós ficaremos com a síntese do capítulo 2 numa próxima apresentação. Bem, o Alvin Plantinga, ele é um norte-americano, acadêmico, né, da área de filosofia, né? Ele é doutor em filosofia analítica e ele trabalha na área de metafísica, né? Metafísica da modalidade e na filosofia da religião. Esses dois campos, ele sempre, até onde eu consegui entender melhor sobre a carreira dele, ele se dispôs a investigar, tipo, os caminhos para a explicação da existência de Deus, né? Tanto é que a obra magna dele, tipo, é a crença cristã avalizada, né? E o esforço dele sempre foi a argumentar em favor da existência de Deus e da forma não necessariamente racional de entender a existência de Deus, mas sim da forma das nossas crenças profundas serem manifestas de tal forma que a gente entende que Deus existe, certo? Então, ele trabalha e trabalhou muito sistematicamente em cima disso, e em função da sua produção muito prodigiosa, ele, em 2017, ele ganhou o Prêmio Templeton, certo? Especialmente pelos seus trabalhos em epistemologia, metafísica e filosofia da religião. Ele, em 2010, ele se aposentou, né, na Universidade de Notre Dame, e assim, deixou esse legado dentro da área, das áreas filosóficas. Muitos filósofos da religião, pensadores epistemólogos, consideram ele como a mente mais brilhante, ou uma das mentes mais brilhantes, dessa área, de epistemologia da religião e de metafísica. Certo? Bem, uma ideia geral que eu gostaria de apresentar antes de tratarmos da obra em si é esse pensamento de Ortega y Gasset sobre o fazer filosófico, né? Enquanto refletindo sobre os aspectos da ciência. Ele diz assim: por isso é materialmente impossível ao homem, por uma necessidade psicológica, renunciar a possuir uma noção completa do mundo, uma ideia integral do universo. A verdade científica é uma verdade exata, mas incompleta e penúltima, que se integra forçosamente em outras áreas, em outra espécie de verdade, última e completa, ainda que inexata. Aqui, o que ele expõe ao longo desse capítulo dele, no livro O que é Filosofia, ele fala que a filosofia ela pretende explorar a dimensão, todas as dimensões do que se é possível conhecer, né, no universo. Nesse sentido, a filosofia ela busca no universo o seu objeto de investigação. E ele fala que, em contrapartida a isso, nós temos as ciências particulares, que são as ciências que estudam a natureza da matéria, as ciências que estudam as qualidades da natureza e da realidade, enfim, elas são mais objetivas.
elas têm certos contornos. Ele fala nesse contexto especificamente da filosofia, da física, né, como ciência representando as ciências que exploram o universo, né? Então, ele diz que nas ciências particulares ocorre um recorte de uma porção desse universo como objeto. Então, esse objeto ele é bem categorizado, ele é bem classificado, então é possível definir quais são os limites que essa ciência pode alcançar. Isso é muito importante para o que nós vamos explorar nesse capítulo, porque, nesse sentido, a gente tem que entender que a própria ciência, ela possui o seu escopo e ela possui suas limitações. É algo que precisa ser observado em função de que o Plantinga vai demonstrar claramente de que existe uma fronteira em que se tenta explorar explicações últimas sobre a realidade, sobre a natureza, sobre a qualidade da existência das coisas, né? E muitos cientistas fazem extrapolações do que é científico e o que não é científico. E nessa fronteira que o Alvin Plantinga, vamos colocar assim, dá o bote. Ele, em certo sentido, ele apresenta um argumento, ele muda, desculpa, o Plantinga apresenta que o argumento que está sendo feito a respeito da não existência de Deus ou da não necessidade de um Deus existente, na verdade, ele está sendo feito numa categoria errada. Estão tentando usar pressupostos filosóficos que não pertencem à filosofia da ciência. Então, o que o Plantinga vai mostrar aqui é que esses pressupostos estão sendo colocados de maneira errada e estão no lugar errado, porque eles estão apontando para algo que não é verdadeiro. Certo? Bem, então vamos lá. A tese geral da obra vai ser a seguinte: apesar de haver um conflito superficial, há uma convergência profunda entre ciência e religião teísta. E apesar de haver uma convergência superficial, há um conflito profundo entre a ciência e o naturalismo. Logo, nós vamos ver o que ele quer dizer por naturalismo. Nisso, o que o Plantinga está dizendo? É que existe que o naturalismo é um sistema de crenças. Ele consolida isso logo na introdução da obra. Por quê? Porque isso vai sendo estruturado ao longo da obra, mas é preciso ter claro isso logo no começo, porque a forma como ele estrutura é trazendo os argumentos e refutando esses argumentos. Então, ele fala assim, por isso é possível avaliar argumentos contrários ao pensamento teísta e confrontar o naturalismo em relação à ciência. Certo? Outra coisa que ele vai dizer é que existem conflitos reais, embora superficiais, entre a ciência e a religião, mas o ajuste fino, que é um exemplo que ele vai dar, apresenta provas a favor da crença teísta, demonstrando a compatibilidade entre a crença teísta e a ciência. Aqui ele restringe já que o que ele vai falar sobre religião está muito mais voltado à crença teísta. Em alguns momentos ele vai falar que vai se pensar particularmente na crença cristã, certo? Daí, por outro lado, a ciência refuta categoricamente o pensamento naturalista, que se diz científico, justamente por causa do que está escrito no começo do argumento, ou seja, que o naturalismo é um sistema de crenças. Por isso, ele possui alguns argumentos que não estão na mesma categoria do pensamento científico, certo? Então, vamos lá. A estruturação que eu fiz do capítulo é a seguinte. No capítulo 1, ele vai falar sobre evolução e crença cristã, e ele está dividido em 2 elementos. O primeiro elemento são os elementos preliminares, que vão fundamentar a tese do Plantinga para refutar os pensamentos de Dawkins. No segundo ponto, ele vai apresentar os argumentos de Dawkins. Certo? Eu estruturei a primeira parte com os tópicos alegação de conflito, conceito da evolução e aleatoriedade. O segundo tópico eu estruturei com o argumento de Dawkins, o darwinianismo e complexidade e argumento de Plantinga. Certo? Então vamos lá. Por primeiro elemento, nós vamos falar sobre a ligação de conflito.
O Plantinga vai dizer que a maioria das alegações de conflito elas têm relação com o teísmo, a crença de que Deus existe. Isso por quê? Isso porque a crença, das teses fundamentais, principais da crença teísta é de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. E por ser feito à imagem e semelhança de Deus, ele pode ser capaz de conhecer e compreender a respeito de nós, do nosso mundo e do próprio Senhor, né? Nosso Deus. E ele continua dizendo que a ciência moderna é um meio admirável pelo qual o gênero humano reflete de forma comunitária a natureza divina, um notável desenvolvimento da imagem de Deus na humanidade. Ou seja, que a própria ciência que se produz, ela parte da ideia de que nós conhecemos e compreendemos o mundo porque Deus de fato conhece e compreende o mundo. Então, devido a essa transmissão o que dentro da teologia se chama atributos comunicáveis de Deus, nós também temos essas mesmas qualidades que são também de Deus. Ou seja, nós só conhecemos porque Deus conhece, nós só compreendemos porque Deus compreende, né? Então, isso é muito importante no nosso entendimento dentro do contexto da obra, especialmente, porque isso vai nortear em muitos momentos o que o Alvin Plantinga quer contra-argumentar a respeito do pensamento de Dawkins, certo? Vamos lá. Nessa alegação de conflito, Plantinga levanta algumas formas de alegação de conflito. Primeiro, existem alguns cristãos que eles têm uma vaga impressão de que a ciência é hostil à crença e à religião. Outros cristãos estão fortemente convencidos de que há, de fato, um conflito, né? Enquanto isso é o pensamento cristão. Daí temos os cientistas também, que vão falar. Alguns cientistas e entusiastas da ciência defendem que a crença religiosa séria se opõe à ciência. Outros cientistas e entusiastas afirmam que a crença religiosa é um perigo certo e iminente para a ciência. Daí ainda existem outros que entendem que a crença religiosa desaparecerá em face dos avanços científicos. Bem, uma das alegações que Plantinga coloca que são mais comuns é que esse conflito ele parte do caso Galileu, né? Vamos colocar assim o exemplo mais notável de conflito na Idade Média, né? Então, isso no século XVII aconteceu que Galileu ele afirmou e demonstrou que a Terra não estava no centro do universo, o que gerou realmente uma polêmica em muitos momentos, né? Teve um certo ponto de tensão entre o que Galileu estava argumentando e o que a Igreja Católica, na época, ela compreendia sobre esses aspectos. Isso se dava por quê? Porque existia a visão aristotélica dentro da tradição católica era dominante. Ainda existia uma forte influência aristotélica sobre a forma como a igreja interpretava diversos fenômenos, usava a sua filosofia e ainda entendia o mundo ao seu redor. Então, o aristotélico era muito influente. E, por causa disso, o conhecimento a priori, ele ainda ela tinha maior relevância no conhecimento da natureza, certo? Então, nesse contexto, a gente tinha ainda uma tensão entre o que a igreja pensava e o que alguns exploradores da natureza começaram a questionar, na verdade. Não era um questionamento intencional, mas era uma forma como estava se percebendo o desenvolvimento científico, né? Nesse mesmo contexto, nós temos uma outra dificuldade, que é a igreja protestante. O protestantismo ele estava ganhando força e estava trazendo vários aspectos que a Igreja Católica consideravam contrários à fé cristã. E nesse momento a Igreja Católica ela estava passando por um momento de tensão entre o catolicismo tradicional, que era sustentado pela Igreja, e essa nova fé católica protestante, que combatia de frente vários argumentos da Igreja Católica.
Então, nesse sentido, a gente tinha uma interpretação alegórica da Bíblia, que era feita pela Igreja Católica, dizendo que a Bíblia ela tinha vários entes, né, vários elementos que deveriam ser interpretados alegoricamente, de que eles não diziam, a Bíblia não dizia objetivamente vários das suas passagens, ela não dava significado objetivo a diversos momentos bíblicos. Enquanto os protestantes eles diziam que a interpretação da Bíblia ela deveria ser mais literal, ela deveria ser compreendida em seu próprio escopo interpretativo, né? Que a Bíblia mesma dava a sua interpretação. Então havia essa tensão, né? Nisso a gente tem que a postura do Galileu ela é confundida nesse movimento protestante, com o movimento protestante, e a Inquisição se debruça sobre investigar o Galileu. Então, é conhecido, na verdade, é comum, especialmente entre não cristãos, pensar que Galileu foi preso e que nessa prisão ele foi torturado e que ele foi morto. A gente tem no livro do Numbers, na Terra Plana, Galileu na prisão e outros mitos sobre ciência e religião, a seguinte passagem. Hoje, praticamente todos os historiadores da história do cristianismo e da história da ciência e da religião concordam que o cristianismo, tanto católico quanto protestante, serviu de motor para que muitos intelectuais do início da modernidade estudassem a natureza de modo sistemático. Isso aqui é muito icônico, porque o pensamento cristão nessa época ele não era contrário à produção científica, ele não era contrário à exploração da natureza, à investigação da natureza. Então, a gente tem que, nesse mito sobre Galileu na prisão, na verdade, de fato, ele foi preso por algum momento, mas ele teve uma prisão domiciliar. A maior parte do tempo em que a igreja decretou que ele ficasse preso, ele estava em uma prisão domiciliar. E não existem nem evidências, o próprio Numbers vai apresentar documentos, falar sobre documentos que foram lidos, foram liberados pela igreja, que não existem evidências de que o Galileu tenha sido torturado. Apenas de que, num brevíssimo momento, ele foi preso, mas grande parte do momento ele teve prisão domiciliar e ele teve que abandonar a tese dele e confessar publicamente que a tese dele não era coerente. Então, esse foi o ponto que aconteceu nesse contexto. Bem, mas no nosso contexto de ciências, a gente tem um conflito entre a evolução e a crença cristã. Os cristãos fundamentalistas e evangélicos eles vão dizer que há uma incompatibilidade entre a fé e a teoria darwiniana das nossas origens. Enquanto que os darwinistas fundamentalistas eles vão enxergar que existe total incompatibilidade entre a evolução darwiniana e a crença cristã clássica, ou mesmo a crença teísta em geral. Né? Aqui ele diz que a crença teísta ele pode ser entendida em especial como a crença cristã, a crença judaica e, em particular, a crença muçulmana, né? Algumas linhas da crença muçulmana. Bem, vamos então ao conceito de evolução. O Plantinga ele traz preliminarmente uma estruturação do conceito de evolução. Ele fala que existem muitos elementos que constituem o conceito de evolução, que não está claro qual que seria o conceito de evolução. Não existe uma delimitação objetiva sobre qual seria o conceito de evolução. Existem muitos elementos. Então, ele seleciona 6 teses gerais que são fundamentais para o conceito de evolução. A primeira tese que ele vai colocar é a tese da Terra Antiga, que argumenta que a Terra ela tem mais de 4,5 bilhões de anos. A segunda é a tese do progresso,
de que os seres unicelulares simples, eles evoluem em direção a seres mais complexos. A terceira tese vai ser a tese da descendência com modificação, em que ocorre uma introdução cumulativa de diferenças entre as proles e os progenitores. A quarta tese vai ser a tese da ancestralidade comum, em que a vida teve origem em um único lugar na Terra. Essa tese é defendida geralmente em função da diminuição da complexidade, que seria absurda e não daria razões para se crer na evolução. Então, entende-se majoritariamente que a tese de ancestralidade comum ela é muito importante para que se conduza de maneira adequada o conceito de evolução. A quinta tese é o mecanismo naturalista. O Plantinga ele vai dizer que essa quinta tese é a forma como essas quatro outras teses, uma das possibilidades, na verdade, como essas quatro outras teses elas se fundamentam. Ou seja, a seleção natural ela opera sobre sobre mutações genéticas aleatórias que desenvolvem esse processo de evolução, né? Essa é a tese do Darwin, né? Ele vamos colocar assim, o cerne da tese do Darwin, e que é uma das possibilidades para se pensar o aspecto evolutivo, né? A sexta tese é a tese naturalista das origens. Ela vai dizer que a vida, a partir da matéria, ela não possui uma atividade criativa de Deus, certo? O Plantinga, para estruturar essas teses, ele classifica essas teses de diferentes formas. Então, ele vai dizer que a tese da evolução ela vai compreender os quatro primeiros elementos, que é a tese da Terra Antiga, a tese do progresso, a tese da descendência com modificação e a tese da ancestralidade. Ela vai dizer que o Darwin vai existir um mecanismo chamado darwinismo, né? E esse mecanismo naturalista, que é o darwinismo, ele vai compreender essas quatro teses como forma de que elas possam ocorrer. Não sei se ficou claro. Tipo, ou seja, de outra forma, o Plantinga ele vai dizer que para que esses processos aconteçam, vai precisar de um mecanismo que pode ser explicado por meio do darwinismo, certo? Porém, ele vai dizer que existe a sexta tese, que é a tese naturalista das origens, ela não compreende a teoria da evolução. Ela foi anexada à teoria da evolução, porém, ela não faz parte da teoria da evolução. Isso é muito importante, porque nós vamos compreender sobre o que Dawkins fala, certo? Bem, agora vou falar brevemente sobre a aleatoriedade. A aleatoriedade é a ideia de que a aleatoriedade ela sugere uma não intervenção, no caso, uma não intervenção de qualquer natureza, inclusive a não intervenção divina. Ou seja, nenhum agente pessoal dirigiu, orquestrou ou moldou esse processo evolutivo, certo? Então, não existem interferentes no processo evolutivo. O Dawkins ele vai trabalhar em cima dessa ideia de aleatoriedade através de um pensamento sobre probabilidade. Por quê? Porque os processos evolutivos eles têm uma certa aleatoriedade, mas não é uma aleatoriedade que que seja capaz de negar a existência de Deus. Então, o Plantinga ele vai fazer uma reflexão a respeito disso. Então, aqui a gente vai ter que, se as mutações elas são aleatórias, logo, elas dependem exclusivamente do acaso. Ou seja, não há uma intervenção de nenhuma natureza sobre esse processo evolutivo. Certo? O Dawkins vai dizer que, na verdade, não é o Dawkins que diz isso aqui. Agora esqueci o nome do autor. Peraí, só um instantinho que tem alguém chamando aqui. Então, agora eu não lembro. O Plantinga, ele cita um autor, agora eu não lembro o nome do autor.
que não há nenhum mecanismo físico dentro ou fora dos organismos que detecte quais mutações seriam benéficas e faça essas mutações ocorrerem. Isso é muito importante, essa ideia de que é um mecanismo físico que não faz isso. Porque vai entrar justamente na questão desse choque de categorias que vão ser apresentados por Dawkins. Porque se você pensa que existem mecanismos físicos que não podem sofrer mutações sozinhas, de forma que ele se organize a si mesmo, até aí tudo bem. Não há um problema não existirem mecanismos físicos que não se auto-organizem. Mas existe um problema quando você pensa que existem mecanismos físicos que não se organizam e por causa disso, nenhuma outra estrutura pode organizá-los. Certo? Bem, então vamos ao pensamento do Dawkins, o Richard Dawkins, né? Ele vai falar sobre o darwinismo e a questão da complexidade nesse momento. Bem, a tese do Dawkins que o Plantinga está analisando é a seguinte: a imensa variedade das formas de vida foi produzida pela seleção natural, atuando de alguma forma como filtro de variabilidade genética, ou seja, sem ser guiada pela mão de Deus ou de qualquer outra pessoa. Bem, outro ponto que o Dawkins argumenta é que os únicos relojoeiros da natureza são as forças cegas da física. Se é que se pode dizer que ela, a seleção natural, desempenha o papel de relojoeiro da natureza, é o papel de um relojoeiro cego. Certo? Então, para entendermos essa ideia, explorarmos melhor o que o Dawkins quer dizer com isso, nós vamos primeiro pensar o que o Dawkins quer dizer com o modelo dele, de teoria da evolução. O modelo da teoria da evolução dele, que o Dawkins chama para explicar esses processos, ele mesmo chama de darwinismo, certo? Por isso que ele está entre aspas. Esse darwinismo no livro, na obra do Plantinga, não é o darwinismo que o Plantinga considera como darwinismo, mas é o darwinismo que o Dawkins considera como darwinismo, certo? Então nós temos que fazer uma certa distinção aí. Então, nesse conceito de darwinismo, a concepção de que a seleção natural, filtrando mutações genéticas aleatórias, é o mecanismo principal, ou talvez o único, a interferir no processo de evolução. Ou seja, não existe uma interferência externa nesse processo de evolução. Certo? Então, nós temos que a seleção natural ela seria um mecanismo que geraria uma história darwiniana completa de cada espécie. Essa história acompanharia detalhadamente o desenvolvimento de toda forma de vida. O que o Dawkins, o que o Alvin Plantinga quer dizer com uma história darwiniana completa? A história darwiniana completa vai ser todo o processo evolutivo necessário para explicar desde estruturas vivas mais primárias, unicelulares, estruturas unicelulares que existiam, até os seres complexos que nós temos hoje. Então, essa história darwiniana completa, ela seria um mapeamento de todas as etapas evolutivas necessárias para sair de hoje até chegar em seres unicelulares. Então, ele diz que essa tese darwiniana levantada por Dawkins, ela, primeiro de tudo, ela precisa mostrar que existe uma história darwiniana completa para todas as espécies. Segundo, ela precisa mostrar que existem boas evidências a favor dessas hipóteses contemporâneas acerca do trama geral dessa história. Ou seja, existem evidências que consigam carregar uma história darwiniana completa sobre as espécies. E terceiro, existem suposições altamente especulativas sobre como algumas dessas transições ocorreram. Ou seja, então a gente tem que de fato existe uma história darwiniana completa. É o argumento que o Dawkins vai defender.
Segundo, existem evidências para dizer que essa história darwiniana completa existe, não é mero fruto da cabeça dele. E terceiro, existem suposições, né, que vão mostrar com que caminho essa história darwiniana que caminho essa história darwiniana vai percorrer para ela chegar de seres unicelulares até seres complexos, que nós temos hoje. Certo? Isso é muito importante a gente ter em mente, porque a partir daqui as coisas vão ficar mais complicadas. Deixa eu só beber uma água, gente, só um instantinho, tá? Bem, vamos lá. Bem, então, a gente vai ter que a seleção natural, ela seria o mecanismo que geraria a história darwiniana completa de cada espécie. Ou seja, é o mecanismo que vai gerar essa história darwiniana completa. Ou seja, as evidências necessárias para que ela seja realmente entendida. Certo? Essa história, ela acompanharia detalhadamente o desenvolvimento de toda a forma de vida. Então, esse, vamos colocar assim, é o ponto mais ampliado do que o Dawkins pretende defender, certo? Então, o Dawkins ele vai tentar demonstrar o seguinte: primeiro, que é possível que a seleção natural não dirigida ela tenha produzido todas essas maravilhas da natureza que nós temos hoje. E segundo, é provável que todas tenham surgido unicamente em virtude da seleção natural não dirigida. Então, o que o Plantinga demonstra aqui, apresenta, é que esses são os dois pontos principais que o Dawkins vai ter que defender para chegar à conclusão de que a seleção natural não dirigida, ela é de fato crível, e não apenas crível, mas como ela é necessária nesse processo de explicação da evolução, certo? Então, ele vai ter que o Dawkins, ele vai ter que apresentar argumentos que sejam minimamente epistêmicos no sentido de que ele vai ter que desenvolver um bom argumento filosófico, uma boa metodologia de argumentação para mostrar que existe sim essa possibilidade de que uma seleção natural não dirigida ela seja plausível e ela consiga argumentar todo o processo evolutivo, né? Esses dois termos, a ideia de ser possível e a ideia de ser provável, eles precisam ser levados com cautela, no sentido de que o Plantinga ele vai trabalhar em cima dessas ideias de ser possível e ser provável, na hora de demonstrar que o Dawkins ele está apontando para a direção errada nos argumentos dele. Certo? Então, o Dawkins ele vai argumentar que as evidências da evolução elas revelam um universo sem design. Ou seja, algumas... ele vai dizer de pronto que não existe uma necessidade de um criador, né? Então, ele vai atacar a ideia de design da natureza, certo? Para falar que não existe um designer, certo? Algumas sentenças são elaboradas pelo Dawkins e o Plantinga avalia essas perguntas e respostas, né? Então, uma das perguntas que o Plantinga vai avaliar é essa: existe uma série contínua de X ligando o olho humano atual a um estado sem olho nenhum? O Dawkins ele vai responder o seguinte: parece claro que a resposta tem que ser afirmativa, com a única condição de que se permita uma série suficientemente grande de X. A outra pergunta que o Dawkins vai apresentar é o seguinte: considerando cada membro da série de X hipotético,
que ligam o olho humano a olho nenhum, é plausível. É plausível que cada um deles tenha vindo a existir graças a uma mutação aleatória de seu predecessor? A resposta do Dawkins vai ser: minha impressão é que, desde que a diferença entre intermediários vizinhos em nossa série que conduz ao olho seja suficientemente pequena, as mutações necessárias são quase obrigadas a estarem próximas. Aqui nós temos uma questão que é: o Dawkins está levando em consideração de que o tempo desde a origem das primeiras espécies unicelulares até o momento presente, nós temos um tempo limitado. Ou seja, não existe um tempo infinito para que essas etapas evolucionárias tenham ocorrido. Ou seja, nós temos que restringir o nosso processo evolutivo ao tempo que nós temos. E essa redução de tempo, ela envolve um aumento de complexidade para explicar todas essas etapas evolutivas, certo? Esse aumento de complexidade, ele vai ter N fatores, mas encontrar a razão última dessa complexidade é que vai ser uma questão que o Dawkins vai levantar. Certo? Então, uma última pergunta que o Plantinga recorta do pensamento de Dawkins é a seguinte: considerando cada membro da série de X que liga o olho humano a olho nenhum, é plausível que cada um desses membros tenha funcionado bem o suficiente para auxiliar a sobrevivência e reprodução dos animais envolvidos? O Plantinga, ele vai dizer que o Dawkins afirma que é plausível. Sim. E, inclusive, ele faz sugestões sobre qual poderia ser essa série, né? O último ponto que o Plantinga vai apresentar sobre o pensamento de Dawkins, isso aqui é uma frase do próprio Dawkins, da obra do Dawkins, é a seguinte: a complexidade organizada é o que está sendo difícil de explicar. Na máquina, no caso, ele está falando da complexidade organizada da máquina replicadora de DNA-proteína. Explicar a origem da máquina de DNA-proteína invocando um designer sobrenatural é não explicar nada, visto que a origem do designer fica sem explicação. Bem, a gente vai ter um momento de reflexão que a gente vai pensar sobre essa questão da complexidade, tá? Eu optei por, primeiro, apresentar os argumentos principais de Dawkins, que o Plantinga selecionou, e, a partir deste momento, explicar o pensamento de Plantinga, voltando a essas questões levantadas por Dawkins. Eu penso que essa seja uma forma um pouco mais didática de apresentar esses argumentos de Plantinga, em função de que ele fica a todo momento indo para o argumento de Dawkins, mostrando seu argumento, indo para o argumento de Dawkins, mostrando seu argumento. Então, achei que é mais adequado separar esses momentos, certo? Então, vamos agora avaliar o argumento de Plantinga, certo? O que o Plantinga ele vai argumentar a respeito do pensamento de Dawkins. Então, a primeira coisa que o Plantinga vai dizer é que os escritores da biologia, escritores que vão falar sobre a evolução, eles divergem sobre o quanto a seleção natural é capaz de explicar sobre a evolução. Porque em determinados momentos, nós teremos que o pensamento, o argumento sobre a evolução, ele vai fugir do escopo da biologia. Então, é nessa fronteira de conhecimento que se torna muito difícil você permanecer um argumento científico, tendo que explicar algo que não é científico. Então, nesse momento, você vai ter que apelar ou ser honesto e reconhecer de que a ciência não é capaz de explicar isso, ou você vai ter que assumir de que os aspectos transcendentais da ciência, eles de fato existem e eles podem ser explorados pela própria ciência.
Ou seja, você vai ter uma expansão argumentativa de um aspecto científico. É nesse momento que a gente tem as dificuldades que vão ser apresentadas por Plantinga sobre o argumento de Dawkins. Certo? Daí, aqui eu coloquei, quando eu disponibilizar para vocês o PDF, vocês vão conseguir acessar os argumentos que eu linkei com os argumentos que eu estou colocando aqui. A minha estrutura vai ser a seguinte, que aqui eu vou colocar os argumentos do Plantinga, e aqui são os argumentos que eu trouxe lá atrás sobre os pensamentos de Dawkins. Em alguns momentos eu vou entrar nesses argumentos, que são os próprios slides sobre o argumento de Dawkins. Então, a gente vai ter que o Dawkins, em primeiro lugar, o Plantinga vai dizer que o Dawkins ele não demonstra que Deus não existe, ou, se existe, que não é possível que ele tenha estabelecido e dirigido todo o processo. Isso por quê? Porque o Dawkins, na tese dele, ele vai dizer claramente que não há nenhuma pessoa, não há nenhuma entidade, nenhum Deus que guie esse processo de variabilidade genética. Certo? E por isso não vai existir nenhuma condução do processo de seleção natural. Certo? Então, o Plantinga, para tentar entender e explorar os argumentos de Dawkins, ele selecionou aquelas 3 perguntas que nós colocamos, né? Primeiro, sobre a ideia da existência de um olho humano, né? A evolução para chegar a um olho humano. O outro argumento sobre a plausibilidade desse processo, né? Até de um ser unicelular até um olho humano. E, por último, sobre se essa plausibilidade ela vai ser sustentada através do processo evolutivo. Certo? Então, tendo isso, o Plantinga ele elaborou uma grande questão que abrange os argumentos de Dawkins em favor da evolução não dirigida. Certo? A grande questão apresentada pelo Plantinga vai ser: acaso há um caminho no espaço orgânico que, digamos, ligue ao olho humano uma antiga população de formas de vida unicelular, de tal maneira que seja plausível que cada ponto do caminho tenha provindo do ponto anterior por meio de uma mutação genética aleatória transmissível por hereditariedade, adaptada de forma útil, e que possa ser considerada razoável que ela tenha se disseminado pela respectiva população mediante a seleção natural não dirigida? Essa é a pergunta do Plantinga. Ela é extensa em função de que ela leva em consideração todos os principais pontos que o Dawkins levanta, contrários à ideia de um Deus existente. Certo? Para apresentar essa grande questão, para apresentar as respostas a essa grande questão, nós vamos avaliar alguns elementos dessa pergunta, porque eles vão nos ajudar a entender a resposta final, que ela é relativamente simples, na verdade. Antes de tudo, eu quero fazer uma consideração sobre a pergunta. Aqui na pergunta, ele fala sobre um tal espaço orgânico. Esse espaço orgânico ele vai considerar como um espaço tridimensional, onde cada ponto de sua extensão indefinida é uma forma de vida possível. Esse caminho ele não precisa ser tal que cada ponto seja um passo em direção ao olho humano. Ou seja, ele não precisa ser dessa forma. Ele pode ser da seguinte forma: o caminho pode assumir breves regressões ou até mesmo excursões em direções totalmente diferentes do destino final, que é o olho humano. Certo? Então, tá. Então, a grande questão, elaborada pelo Plantinga, ela pretende avaliar alguns pontos sobre o argumento de Dawkins, no intuito de entender a tese principal do argumento dele. Então, voltando um pouco sobre a tese principal, para nos relembrarmos a tese dele, é de que existe uma imensa variedade de formas de vida
que foi produzida pela seleção natural, atuando de alguma forma como filtro de variabilidade genética, sem ser guiada pela mão de Deus ou de qualquer outra pessoa. Certo? Pessoal, até aqui vocês têm alguma coisa que vocês querem perguntar, alguma dúvida, algum ponto que vocês querem observar? Pessoal, estão me ouvindo? Tudo certo, pode prosseguir por mim. Vocês estão entendendo? Sim. Pode prosseguir, Raul, tá massa. Tá entendendo? Tá ficando claro a ideia? Tá ficando. Tá bom, beleza. Se tiver alguma dificuldade de entender algum ponto, podem me perguntar, tá? Porque, assim, às vezes eu estou passando um pouco rápido, mas é muito importante que todo o processo esteja sendo entendido, porque a resposta do Plantinga no final, ela, apesar de ser simples, ela leva em consideração tudo isso que a gente está falando. E são pontos bem amplos, né? Que precisam ser entendidos de maneira correta. Certo? Então, vamos lá. Então, o Plantinga, ele vai levantar alguns pontos sobre o argumento de Dawkins, a partir dessa grande questão que ele elaborou. Certo? O primeiro ponto é sobre o olho humano. A questão que o Dawkins quer levantar é que não é somente saber se o olho humano poderia ser desenvolvido dessa forma, via seleção natural não dirigida, mas se todas as formas de vida atuais, elas poderiam ser conduzidas dessa forma. Certo? Então, o Dawkins ele apenas exemplifica a ideia desse processo evolutivo, a seleção natural não dirigida, a partir dessa questão do olho humano. Mas ela se estende também a qualquer outra espécie, qualquer outra parte de um organismo, certo? O segundo ponto levantado é sobre as formas de vida unicelulares. O Plantinga vai dizer assim: a tese é que os seres humanos, e logo o olho humano, poderiam ter se desenvolvido por meio da evolução natural não dirigida, a partir de uma população de organismos unicelulares que realmente existiu. Aqui ele está dizendo que essas formas de vida unicelulares, elas precisam ser entes reais presentes no universo. Elas... Certo? Então, o terceiro ponto vai ser o seguinte, sobre a plausibilidade dessa questão, né? Então, os seres unicelulares, eles precisam ser possíveis, mas não precisam ter realmente existido. Se você considerar que a teoria evolutiva, ela é um modelo explicativo. Só que, da posição de Dawkins, a gente tem a primeira dificuldade, que é, o Plantinga ele vai avaliar que o argumento de Dawkins, em termos de suas categorias, que é entre a questão a categoria científica e a categoria epistêmica, ela vai estar confusa, porque o Dawkins ele vai estar tentando argumentar, através da categoria científica, algo que não existem argumentos científicos para se explicar. Então, ele vai apelar aos argumentos epistêmicos, só que ele não vai dizer que são argumentos epistêmicos, ele vai estar sempre considerando que são argumentos científicos. E é aí que surge a complexidade, até mesmo em entender em que ponto é um argumento que está pautado em dados, em evidências científicas, e em que ponto é mera especulação ou uma tentativa realmente argumentativa do Dawkins, né? Então, a partir desse ponto, o Plantinga passa a colocar o argumento de Dawkins na categoria analítica em que seu argumento pode ser considerado. Ou seja, o Plantinga ele vai começar na verdade, desde o começo, né, mas nesse momento de maneira mais clara e evidente, ele vai começar a trabalhar o argumento de Dawkins a partir das categorias epistêmicas. Primeiro, em termos da epistemologia da ciência, e segundo, em termos da epistemologia da religião. Certo? Então, no terceiro ponto, a gente ainda vai ter sobre a questão da plausibilidade o seguinte. Dawkins está perguntando, na verdade, se é plausível que o olho humano tenha se desenvolvido dessa forma, ou seja, via seleção natural não dirigida, partindo de uma população de organismos unicelulares.
É claro que se o olho realmente se desenvolveu dessa forma, ou seja, se ele se desenvolveu na realidade através desse mecanismo, deveria haver o tal caminho ligando as formas de vida que tinham instâncias existentes. Ou seja, para que seja possível, que seja plausível, como o próprio Dawkins fala, ele vai utilizar o termo de ser plausível, se é plausível que exista esse processo, então, na verdade, ele não basta ser plausível, ele precisa ser realmente existente, para que haja aquilo que a gente viu lá no começo, aquela história darwiniana completa. Certo? Então, aqui eu até acrescentei essa questão ao que o Plantinga fala, podendo ser possível construir uma história darwiniana completa, pautada nas evidências que o Dawkins vai alegar. Certo? Então, o quarto ponto do argumento de Dawkins, da grande questão do Plantinga, vai ser sobre cada ponto do caminho ela tenha provindo de um ponto anterior. Né? Então, o Plantinga vai dizer, o número de pontos que o caminho contém é a distância temporal entre e a distância temporal entre eles podem ser grandes, mas não ilimitados. É aquilo que eu ouvi falar agora há pouco, que para que se considere como verdadeiro esse processo, você tem que estar limitado ao tempo que você tem. Né? E as etapas de evolução têm que ser todas cumpridas dentro desse tempo. Ou seja, sair de um ser unicelular a passar aos seres complexos que nós temos hoje, precisam ser diversas etapas que sejam reais, tenham acontecido de alguma forma e que estejam delimitadas dentro desse tempo que nós temos disponível. Né? Ou seja, quaisquer 2 pontos do caminho devem ser suficientes para que a mutação se dissemine pela população em questão dentro do espaço e tempo disponível. Isso quer dizer que o quê? Eu tenho diversos pontos do processo da perpetuação das espécies, da evolução das espécies, e não necessariamente em todos esses pontos houve um aspecto evolutivo. O próprio Plantinga vai arrazoar de que tem momentos que pode ter ocorrido uma involução, ou seja, um processo de retrocesso evolutivo, adaptações que não foram favoráveis. Então, isso é possível, mas acontece que esses processos eles não podem acontecer em tempos muito distantes um do outro. Os processos que são positivos, né, evolutivamente falando, eles não podem acontecer muito longe um do outro. Então, tem que haver uma cadeia de pontos evolutivos em que 2 desses pontos eles têm que ser evoluções efetivas. E essas evoluções efetivas elas têm que ser espalhadas por outros da mesma espécie para que ocorra essa reprodutibilidade e uma continuação da evolução. Porque se não houver essa reprodutibilidade, vai acontecer que vai ser extinguida aquele processo evolutivo e ele vai morrer junto com a espécie que estava com aquela adaptação, né? Naquela fase evolutiva. Certo? Isso tudo ele está argumentando a nível lógico, a nível realmente do análise do argumento. Certo? São coisas que são encontradas dentro da própria teoria da evolução, são argumentos consolidados na teoria da evolução e são argumentos necessários para que se pense a teoria da evolução, porque isso cumpre aquelas 4 etapas elementares da teoria da evolução, certo? O 5º ponto, ele vai novamente argumentar sobre a questão de ser plausível. Então, o Dawkins ele está tratando de uma possibilidade biológica. Se é uma possibilidade biológica, ela deve ser concebida como uma probabilidade. Não pode ser uma mera possibilidade aleatória ou uma mera possibilidade de pensamento. Ela tem que assumir que existem condições reais de acontecer. Certo? Para isso, ele vai falar sobre as mutações genéticas aleatórias. Então, assim, as mutações devem ser razoavelmente prováveis, não demasiado improváveis, ou seja, sem ação divina, em relação ao ponto anterior. Ou seja,
entre um ponto evolutivo e outro ponto evolutivo, elas têm que existir possibilidades reais de que esse processo evolutivo vai acontecer. Certo? Ou seja, de maneira comum, ela tem que considerar que não existe intervenção divina, mas sim de que esses processos evolutivos eles vão acontecer através dos fenômenos da natureza, através da radiação cósmica, através do raio-x, através de reações químicas, através de modificações genéticas, enfim, né, que vão ter processos internos do próprio organismo, certo? Então, o Dawkins, ele argumenta que esse grau de improbabilidade deve ser muito menor que a de uma estátua acenar para nós quando vamos embora do parque. Ou seja, o Dawkins está falando que para que esse processo evolutivo não dirigido ele seja verdadeiro e seja possível, ele tem que ser primeiramente provável, certo? E essa probabilidade ela tem que ser razoável, não pode ser qualquer probabilidade, certo? Ela não pode ir para aspectos impossíveis ou para possibilidades de mundos externos, né? Então, isso é muito importante dentro do argumento de Plantinga. Por quê? Porque, em dadas condições, o Plantinga, ele mesmo vai colocar que não existe certas limitações que são dadas na ciência. Não, desculpa, estou falando uma coisa errada. O Plantinga vai dizer que existem condições que são dadas na ciência que tentam delimitar o aspecto argumentativo, tentam delimitar o que é de fato racional. Só que a própria ciência ela não pode dar limites ao que é racional. Ela não pode delimitar o que é de fato possível, o que é possível ser pensado e o que não é possível ser pensado. E o Dawkins ele está tentando falar isso, não? Tipo, só é razoável, só é racional aquilo que pode ser provado. Se é possível ser provado, então a gente consegue estabelecer uma probabilidade daquilo acontecer. Se é possível estabelecer essa probabilidade de algo acontecer, então logo eu provei que é racionalmente crível, e não apenas racionalmente crível, mas como existem evidências, né? É isso que o Dawkins vai elaborar, certo? Na verdade, que ele elaborou, né? Bem, então Plantinga continua. Portanto, cada mutação precisará conferir a aptidão de forma que não seja muito improvável que sejam preservados pela seleção natural, né? Ou seja, para que haja essa seleção natural, essa probabilidade adaptativa, ela não pode ser muito improvável. Em algum grau, ela vai ser improvável em função da sua própria complexidade, certo? Mas ela não pode ser muito improvável. Aqui o Plantinga ele vai dizer que não está claro o quanto é muito improvável. Então, a gente vai ter o seguinte ponto também. Há um design aparente, certo? O Dawkins ele vai dizer que o design ele só é possível via evolução darwiniana não dirigida. Ou seja, não é um design verdadeiro, não existe um criador por detrás de design, não existe uma mente que pensa esse design. Ele é simplesmente um dado, ele é uma ocorrência da natureza, um acidente natural, certo? Então, aí a gente vai ter algumas limitações do pensamento de Dawkins, que o Plantinga vai apresentar, né, sobre essa questão de design. Portanto, é necessária uma demonstração epistemicamente válida, no mínimo, para argumentar que, isso sobre o pensamento de Dawkins. 1. A evolução darwiniana não dirigida, ela deve ter acontecido dessa maneira, ou seja, sem uma mente criadora e capaz de gerar um design aparente tão complexo. O segundo ponto, portanto, deve haver uma série darwiniana para cada forma de vida. Certo?
Aqui ele quer dizer a série darwiniana é justamente aquele processo evolutivo completo que ligue o ser unicelular até os seres complexos que nós temos na atualidade. Isso é necessário, ele tem que acontecer. E tem que ser possível, e não apenas possível, mas tem que ser, nós temos que ser capazes de apontar estatisticamente, probabilisticamente, através de dados da natureza, como o próprio Dawkins vai falar, que isso aconteceu. Certo? Então, o Plantinga vai argumentar aqui. Há formas de vida que não poderiam ter se formado de formas de vida anteriores, exceto ao custo de uma improbabilidade astronômica, que é proibitiva. Ou seja, existem eventos evolutivos que são tão complexos e tão extraordinariamente improváveis que eles vão cair numa fronteira que é da improbabilidade astronômica. Ou seja, que em condições naturais, em condições normais, aquilo já seria improvável, mas em condições especiais existe alguma possibilidade muito vaga de acontecer. Certo? Então ele vai cair nesse ponto. E ela é proibitiva, no sentido de que não é o melhor caminho de ser percorrido para se mostrar que algo que esse algo é científico. Certo? Então, o Plantinga diz que o argumento de Dawkins, não necessariamente a sua tese, é inconclusivo, pois o Dawkins sustenta apenas que a evolução darwiniana não dirigida não é astronomicamente improvável, mas seus argumentos são vagos e não demonstram os pontos da sua tese. Isso porque o próprio Plantinga ele vai dizer que, em muitos momentos, o Dawkins ele não deixa claro o que ele quer dizer com evolução e ele não deixa claro o que ele pretende apresentar. Né? Assim, ele não faz defesas que nos permitem chegar à conclusão de que Deus não existe, ou, pelo menos, de que ele não interferiu no processo evolutivo. Certo? O Plantinga, ele vai dizer também que... Opa, não, esse aqui está repetido. Ele vai dizer que a tese dele do Dawkins ela vai ser fraca, certo? Justamente porque ela não consegue sustentar os argumentos que o Dawkins pretende defender na sua tese, certo? Bem, o Plantinga diz que o Dawkins ele pretende demonstrar que o universo veio à existência sem design. Mas o que ele demonstra é que é possível e que não é astronomicamente improvável de que isso tenha acontecido. Certo? O universo aqui, nesse sentido, o que o Plantinga está dizendo é que é o universo das espécies, da natureza das espécies. Certo? É porque o próprio Dawkins vai falar em termos de universo em alguns momentos, mas no sentido da universo de possibilidades da evolução. Certo? Então, voltando aqui brevemente ao pensamento de Dawkins, nós vimos que o Dawkins argumentou o seguinte: a complexidade organizada é o que está sendo difícil de explicar. No caso da máquina replicadora de DNA-proteína. Explicar a origem da máquina de DNA-proteína, invocando um designer sobrenatural, é não explicar nada, visto que a origem do designer fica sem explicação. Então, aqui o Plantinga ele vai dizer que o seguinte: o design que o Dawkins está falando não explica a complexidade organizada, mas a pressupõe. O ponto é que não estamos tentando dar uma explicação última da complexidade organizada. Ou seja, nós não estamos tentando demonstrar, por vias de fato, por via argumentativa, a conclusão do que nós queremos dizer sobre complexidade organizada. Né?
Nós queremos apenas explicar uma manifestação dessa complexidade. É perfeitamente adequado explicar uma manifestação específica da complexidade organizada em torno de outra manifestação. No nosso caso, nós queremos mostrar a manifestação de um Deus criador, um designer, que vai atuar sobre a natureza da matéria e que vai gerar ordem e vai trazer vai fazer com que o processo evolutivo saia de seres unicelulares até chegarmos em seres complexos, bem ordenados que nós temos hoje. Então, o Plantinga, ele vai mostrar que, para os naturalistas, Deus não tem explicação. Portanto, ele não existe. É quase que, para eles, é um argumento conclusivo. Se Deus não tem explicação, ele não existe. É como se fosse uma causa necessária. Para que Deus exista, ele precisa necessariamente ter uma explicação. E tentar explicar algo baseado em sua existência é a mesma coisa que explicar nada, como o próprio Dawkins disse. Certo? Nesse mesmo sentido, a gente poderia pensar o seguinte, que as partículas físicas, elas também não dispõem de explicação. Nós não temos a explicação última do porquê, de como as partículas existem. Nós não temos uma explicação última do porquê que elas existem. Porém, é sabido que elas existem. E é comprovado de que a existência delas é fundamental. Certo? Aqui, deixa eu ver, não, é um pouquinho mais para frente. Então, aqui o Dawkins ainda argumenta que um design divino é menos provável que o darwinismo não dirigido. E o Plantinga vai argumentar que, em uma explicação, a probabilidade do explanans não é tudo que importa. Ou seja, a probabilidade de se explicar que algo existe não é o mesmo que explicar que algo existe. Isso significa que o esforço de explicar algo que existe de fato, ele não precisa de uma probabilidade estatística. Ele precisa de um argumento que seja bem fundamentado e uma estrutura racional que seja capaz de dar sentido àquela explicação, que seja suficientemente convincente. Essa vai ser a grande tese do Plantinga, que é justamente a crença, que é o que vai estar apresentando a crença cristã avalizada. Que existe um aval epistêmico para que a ideia de Deus seja consistente, e não apenas consistente, como ela seja crível. E sendo crível, não necessariamente ela precisa encontrar uma via de explicação racional, mas ela pode partir do pressuposto de que existe uma crença fundamental. Certo? Vamos colocar assim, acho que esse deve ser o suprassumo do resumo do pensamento do Plantinga sobre a ideia da crença em um Deus, né? Assim, muito provavelmente está mal balizada, mas é mais ou menos isso que ele vai defender, certo? Então, a indagação de Plantinga vai ser uma indagação importante. Ora, o que aconteceu com o agnosticismo, com a suspensão da crença? Essa vai ser a apresentação do ponto alto do seu argumento, né? Ou seja, o que ele vai levantar para mostrar que a direção que o Dawkins está tentando caminhar está errada. Essa pergunta, ela surge em função dessa questão aqui, que o Dawkins fala que é menos provável que o design divino exista do que o darwinismo não dirigido, né? Se é menos provável, então quer dizer que existe uma probabilidade. Se existe uma probabilidade, ela pode ser considerada igualmente como o darwinismo não dirigido. Se existe essa probabilidade, nós não precisamos necessariamente escolher entre uma ou outra. Nós podemos avaliar as duas e considerar de igual forma os dois argumentos e avaliar qual que explica melhor aquela condição. Isso é muito importante dentro do pensamento do Plantinga. Muito importante. Porque toda a estrutura de pensamento dele vai partir do pressuposto de que Deus é necessário. Se Deus é necessário, existe uma via argumentativa para sustentar de que a sua necessidade implica na ordem da natureza. Certo?
Porém, o Dawkins está confundindo essas categorias, justamente. Tipo, ele está tentando explicar racionalmente algo a partir da ciência, só que ele está utilizando questões da categoria da epistemologia, a epistemologia da crença. Então, o Dawkins ele não vai alcançar o objetivo dele. Falando claramente, ele não vai alcançar o objetivo dele, justamente porque ele está indo por caminhos que não são científicos. Ainda que possam ser utilizados. O Plantinga vai deixar bem claro que o problema não é o que o Dawkins está falando. O problema é a forma como ele está falando dentro dos pressupostos que, hipoteticamente, ele está usando, que são pressupostos científicos. Então, ele não vai conseguir argumentar, a partir de pressupostos científicos, algo que está para além da ciência. Certo? Então, o Plantinga, ele explica que Deus é necessário, né? Essa é a tese fundamental do teísmo, o teísmo clássico, né? Deus é necessário. E sendo um ente necessário, aqui no caso, epistemicamente, ele não precisa de explicação. É suficiente aceitar sua existência. Há um aval para que essa crença exista. O Plantinga, ele vai apresentar essa tese da existência de Deus na obra Crença Cristã Avalizada. Certo? O Plantinga, então, ele vai concluir que o Dawkins não dá razões para acreditar que a ciência e religião estão em conflito. Tampouco sobre a ausência de um designer. Então é isso, pessoal. Eu tinha para falar brevemente sobre o capítulo 1, era mais ou menos isso, certo? Agora, eu vou só interromper a gravação e eu gostaria de conversar com vocês para esse momento, certo?